Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana Marques, eu sou advogada de Salvador, Bahia, atuo aqui, advogada na área trabalhista e empresarial. Estou aqui hoje no canal do Clã da Negritude, aceitando um desafio para falar do tema tabu, ascensão econômica do povo preto. De fato, é um desafio e grande desafio, porque não tenho notícia nem informação de muitas pesquisas, de publicações, artigos, livros a respeito desse tema. E conversando com uma amiga, ela compartilhou para mim que tinha um amigo pessoal dela, daqui de Salvador, inclusive, Ivo de Santana, que tem um livro tratando desse tema, Negros de Prestígio e de Poder. Ainda não tive a oportunidade de me deleitar com isso, mas com certeza está no meu hall de leitura. Então, o que eu quero aqui é compartilhar com vocês a minha impressão a respeito desse tabu que é a ascensão econômica do povo preto. A primeira coisa que me ocorre quando eu falo em ascensão econômica do povo preto não é pensar em racismo, não é pensar em representatividade, não é pensar em igualdade, mas me veio a ideia a respeito de como essas pessoas não pretas chegam a locais de poder. Como ocorre a ascensão econômica das pessoas brancas? Luciana, mas por que eu quero saber como acontece isso, se o tema tabu aqui é a ascensão econômica do povo preto? Porque na medida em que a gente racializa a ascensão econômica das pessoas pretas, é importante que o façamos também das pessoas brancas, para que a gente entenda a diferença dessa mobilidade social e econômica entre pessoas pretas e pessoas brancas. Então, esse é um ponto. E para que isso? Porque a ascensão econômica das pessoas brancas. Veja comigo, quando você pergunta para uma pessoa preta, o que você fez para chegar nesse cargo? Como é que você conseguiu? Você vê de uma origem tão humilde, como é que foi isso para você? Ela sempre vai referir a coisas que ela conseguiu por ela própria, não porque eu me empenhei, porque eu me esforcei, porque eu me dediquei, porque eu estudei. Então, eu consegui isso por meu mérito, por minha capacidade, por minha competência. Quando você pergunta para uma pessoa preta, ela vai dizer as mesmas coisas. Porque ela se empenhou, porque ela estudou, porque ela se dedicou, porque ela se esforçou. Então, não parece que fica um discurso raso e que essa ascensão econômica acontece de forma igual para pessoas pretas e pessoas brancas e que, na verdade, é tudo fruto de uma meritocracia? Pois é, por isso mesmo que é importante que a gente faça o recorte racial da ascensão econômica entre pessoas pretas e pessoas brancas. Porque meritocracia, na verdade, é uma justificativa, uma desculpa perversa para manter essa falta de mobilidade e essa dificuldade e barreira à ascensão econômica do povo preto. Por que, Luciana? Porque as pessoas brancas têm um patrimônio que as ajuda de forma desigual a ascender economicamente. Que patrimônio é esse, Luciana? Estudo, educação? Não, a cor da pele. Esse patrimônio é exclusivo de pessoas brancas. E se você for olhar para a paleta de cores, né? Ainda dentro dessa paleta, quanto mais claro você for, maior o seu patrimônio, maior a sua riqueza. E esse patrimônio que as pessoas brancas têm faz com que a ascensão econômica delas ocorra muito mais rápido do que pessoas pretas. Esse patrimônio que as pessoas brancas têm faz com que a mobilidade social aconteça de forma muito mais rápida do que com as pessoas pretas. Outro dia eu vi uma aula, foi uma palestra, se eu não me recordo exatamente, de uma professora, e ela falava exatamente disso, né? Eu acho que é impossível você tratar desse tema sem fazer um recorte histórico, claro. Nada disso, quando se fala sobre o recorte racial, é impossível olhar sem você ter uma visão histórica, sem olhar para trás, sem ver o que aconteceu antes. Pois bem, quando acabou a escravização das pessoas pretas, quando elas foram consideradas pessoas livres,
O que aconteceu com elas? Bem, simplesmente deixaram de ser escravas. Deixaram de ser escravas, mas não passaram a ser vistas como pessoas, como sujeitos de direito, como a gente fala, né, no âmbito jurídico. O que acontecia com elas? Simplesmente deixaram de ser escravas, claro que por interesses econômicos à época, né, precisava que essas pessoas não fossem mais escravas, e elas não foram absorvidas como mão de obra. O que fez na política do embranquecimento à época? Trouxe imigrantes para cá, a esses imigrantes foram dadas terras, pedaços de terra, eram pessoas pobres sim, algumas alfabetizadas, né? Então elas tinham mais esse patrimônio, que era da educação, elas pelo menos eram alfabetizadas, elas tinham o patrimônio que era a cor da pele, elas tinham o patrimônio terra, que para muitas eram dado pedaços de terra. Então, era muito difícil você concorrer e você ascender economicamente enquanto pessoa preta. Essas pessoas pretas não eram ainda tratadas como pessoas. Elas simplesmente foram libertas, deixaram de ser escravizadas, mas ainda eram coisificadas. Então, aqueles corpos pretos não podiam ser aceitos como força de trabalho. Tudo que uma pessoa preta queria era, por favor, me tome como força de trabalho. Eu quero colocar minha força de trabalho à disposição. E elas não eram aceitas e tidas como força de trabalho. Então, essa foi uma primeira e grande barreira para a ascensão econômica e para a mobilidade econômica das pessoas pretas. Dito este ponto, um outro que vem na sequência é a dificuldade, depois que elas eram aceitas para aqueles subempregos, subtrabalhos, né, em condições absolutamente terríveis, aceitas essas pessoas pretas como força de trabalho, aquele trabalho daquelas pessoas pretas nunca era ferramenta de ascensão e de enriquecimento para pessoas pretas. Então veja essa dificuldade de ascender economicamente, ou seja, aquele trabalho desempenhado por pessoas pretas sempre proporcionava a ascensão de pessoas brancas. Então essa mobilidade econômica que era possível acontecer entre pessoas brancas, entre pessoas pretas era muito raro. Então a força de trabalho de uma geração branca proporcionava a melhoria, o enriquecimento, a ascensão econômica do povo branco daquele mesmo núcleo familiar. No entanto, isso não acontecia com pessoas pretas. Aquele trabalho realizado por pessoas pretas não proporcionava a ascensão e a mobilidade econômica de pessoas pretas. Então, durante muitos anos isso aconteceu e isso ainda acontece a despeito das dificuldades que hoje a gente ainda enfrenta. Existe alguma mobilidade econômica, existe sim a ascensão econômica, há pessoas pretas ocupando espaços de poder, há pessoas pretas que chegaram a determinado patamar econômico que antes não era visto. No entanto, isso não é tratado. No entanto, isso não é falado. Ao contrário, quando isso acontece, é tido como uma exceção, como uma raridade. E aí você sempre tem o recorte racial por conta desse aspecto. Então, a conversa aqui com vocês, a minha fala, a minha contribuição é muito curta. É apenas uma provocação para que a gente tome informações a respeito disso, para que a gente busque estudar a respeito disso, para que a gente tenha um olhar aberto a respeito disso e veja quais são as dificuldades, quais são os entraves à ascensão econômica do povo preto, a essa mobilidade social. E que quando ela existe, depois que você consegue se colocar num local de poder, você ainda precisa enfrentar outras barreiras. Porque o racismo, como todos nós falamos o tempo todo, né, é estrutural, então ele faz parte da estruturação da nossa sociedade, ele é um pilar da nossa sociedade. Tudo como é feito aqui, colocado, por todas as relações políticas, sociais, culturais, religiosas, tudo tem um recorte racial, porque o racismo é estrutural, ele perpassa por quaisquer tipos de relação. Então, quando ocorre a ascensão econômica do povo preto, na medida em que ela ocorre e o racismo ainda existe, há
uma estrutura perversa para que esse racismo se mantenha. Ou seja, então há assim a ascensão econômica, há negros ocupando espaço de poder, há negros que ascenderam economicamente, mas essa ascensão, na medida em que ela acontece, ela não vai ser pulverizada. Ela acontece de forma tímida, pontual e com um recorte específico apenas para assegurar a própria manutenção e perpetuação do racismo. Então é importante que nós estejamos atentos a isso e que isso seja tratado e estudado exatamente para se trazer informação e se desvendar essa estrutura perversa que existe, que, na verdade, permite que essa ascensão econômica aconteça até como forma de mantença e de perpetuação desse racismo. E para finalizar, eu encerro aqui não só com essa provocação e convite a essa leitura e estudo a respeito disso, como eu gostaria de falar também a respeito da dificuldade que os negros têm em se sentir confortáveis nesses espaços de poder. E que é preciso cada vez mais estarmos atentos a isso para a gente desconstruir os paradigmas racistas, os preconceitos e que seja normalizado que pessoas pretas ocupem espaços de poder. Da minha experiência e do que eu tenho visto, ainda não enxerguei uma outra possibilidade que seja mais fácil para que isso aconteça, senão através da educação. Para mim, da minha experiência, e repito, do que eu tenho visto, acho que a educação é a grande ferramenta, o grande diferencial, o patrimônio que o povo preto pode dispor para viabilizar essa mobilidade social e essa ascensão econômica. Então, eu encerro por aqui, convidando vocês a seguir o canal do Clã da Negritude, assistir todos os outros vídeos, porque são vários tabus e temas interessantíssimos, que é importante que nós falemos e que nós estejamos atentos a esses tabus, para que eles sejam desconstruídos, para que eles sejam ressignificados e que possamos ter uma sociedade melhor. Boa noite, obrigada.